Olá, confreiras e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje temos a honra de receber um grande amigo e parceiro, um nome que se tornou referência na gastronomia de Poços de Caldas e região, Flávio Molinari. Flávio, ele é restaurateur, administrador, apaixonado por vinhos, charutos, gastronomia e cultura boêmia. Ele está à frente de casas icônicas como Polenta Vino e Cutina, Armazém da Vila, 2 unidades do Chico Biela, Oishi Sushi, Fornaria Armazém da Vila, Chico Biela Burger. É um verdadeiro empreendedor que apostou em Poços de Caldas mesmo nos momentos mais difíceis e hoje colhe os frutos de muito trabalho e muita visão. Flávio, seja muito bem-vindo ao podcast Eno Experiência. Uma alegria ter você aqui com a gente, meu amigo. Ô, Fábio, a alegria é minha, né? Estar aqui é um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar de comida, bebida, de coisa boa. Primeira coisa aqui, ó. Saúde, meu irmão. Saúde. Saúde, viva! Hoje, o que temos aqui? Estamos aqui com um vinho que eu achei incrível na experiência que eu tive lá em Espírito Santo do Pinhal, com meu querido amigo Thiago, do Turisagro. Eles organizam alguns vinhos icônicos, né, vinhos de inverno. Esse é um vinho, não sei exatamente de qual vinícola, mas é um vinho com 14,5 de álcool, safra recente, 2023, ou seja, nitidamente você percebe que é um vinho que está muito jovem ainda, mas para representar todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui na região, e não é apenas Poços, mas todas as outras cidades aqui da região, e a gente tem que homenagear e relembrar a todos esses guerreiros que estão nessa atividade. É verdade. O vinho é a nossa paixão, você sabe disso, e principalmente ele é um fio condutor desse podcast, Eno Experiências. Ele é mais do que uma bebida. Ele é cultura, ele é memória, é emoção. Flávio, você é um grande defensor dos vinhos de inverno, que é esse que está aqui na mesa. E mantém cartas belíssimas nas suas cartas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, para quem está assistindo a gente agora, como é que nasceu a sua relação pessoal com o vinho e como que se tornou, aqui, em momento que ele se tornou parte da sua vida profissional? Fábio, eu sempre falo que a gastronomia, né, e tudo que engloba, né, o vinho, ele sempre esteve muito presente na minha vida, desde muito novo, né? Eu sou filho de dono de restaurante, de garçom, de cozinheiro. Meu pai, né, a vida inteira esteve envolvido nisso tudo. E, né, em mesas de casa ou no restaurante, eu sempre ouvi falar de vinho, de uísque, de cerveja, né? Sempre isso foi muito presente. Eu lembro a primeira vez que eu experimentei vinho, né, seriamente, né, prestando atenção no que eu estava bebendo, não é aquela coisa de adolescente, de beber e ficar bêbado. Né? Quantidade. Que eu prestei atenção, eu devia ter mais ou menos acredito que uns 16, 17 anos, né, que a gente comprou a gente tinha um grupo de amigos, a gente comprou uma garrafa de vinho, eu nem me lembro na época o que era, e olha só... Todo Valier, Libre não, Almaden, né? Alguma coisa... Mas assim, pra gente... Eu lembro que custou R$16, assim, que era muito dinheiro naquela época. E era uma coisa que naquela época, sem saber, a gente já brincava de harmonizar, né? Sempre um ia cozinhar alguma coisa, né? E a gente apreciava aquilo, né? Aquele momento. E aí, né... Aí foi só o começo, lá para os meus 20 e poucos anos, eu já comecei a levar bem a sério e até estudar sobre, né? Em que momento que o vinho passou a fazer parte da tua atividade profissional? Que você percebeu assim, olha, é um mundo interessante que dá para a gente seguir junto. Me caiu uma ficha, né, um pouco antes de abrir o Armazém da Vila, que eu entendi que era o momento do vinho, que alguma coisa tinha acontecido. Eu fui para Belo Horizonte e eu fui num BH, a cidade dos botecos, né? Muito. E eu vi um boteco de vinho. Com aquela coisa das pessoas beberem vinho na calçada, aquela calçada gigante, ninguém tomando cerveja, todo mundo tomando vinho. E eu olhei aquilo, né, numa cidade como Belo Horizonte, que é a capital inclusive da cerveja, né, da cerveja artesanal. Eu falei assim, alguma coisa mudou aí, né? E era uma tendência que eu nem tinha percebido, né? Porque São Paulo já estava acontecendo muito, mas era uma tendência que eu nem tinha percebido isso há 10 anos atrás. Olha isso. Né? E eu falei assim, opa, peraí, isso aí eu acho que... E como sempre, já era uma coisa que eu sempre apreciei, sempre gostei muito
aquilo lá mexeu e virou uma chavinha. Eu falei assim, olha, depois de 7 meses, eu falei assim, eu acho que eu vou abrir um bar de vinhos. E aí veio o Armazém da Vila e foi... Né, que foi uma transformação, foi incrível, na verdade... foi uma revolução, né? Porque você estava falando... eu vou falar um pouquinho mais. A gente divide o podcast aqui em 4 blocos. Primeiro bloco a gente fala sobre vinho. Segundo, gastronomia, turismo e negócio. E eu quero falar muito sobre esse teu empreendimento na Vila Cruz. Mas você tem um cuidado muito grande de montar a carta de vinhos. E aí montar esse estabelecimento lá numa esquina da Vila Cruz, né? De uma forma tão cuidadosa, né? Em cima de uma gastronomia também. É uma coisa que realmente traz muito amor. Qual que foi o papel do vinho ali naquela atividade quando você olhou para a Vila Cruz e você falou assim, é aqui? O primeiro desafio foi descomplicar o vinho, né? Até pouco tempo atrás, a minha carta de vinho era um quadro pequeno que eu colocava lá, vinho descomplicado, ele estava, né? É o que eu tinha de carta ali. E ali eu colocava né, opções de vinhos mais leves, né, de médio corpo, vinhos mais encorpados, com um preço mais acessível, com um preço mais... E com aquilo ali, com aquela ferramenta, eu conduzia o cliente. Foi montando um né? público. Eu entendia o que o cliente queria, na verdade, né? Beber. Eu não queria oferecer para um cliente que só queria tomar uma taça de vinho, né, sem compromisso, um vinho mais sofisticado, um vinho mais complexo. Né? Então, assim, era entender o que o consumidor daquele momento, há 10 anos atrás, ele pensava o que ele realmente queria. E descomplicar o vinho, né, porque a gente tinha na cidade um cenário que os ambientes que serviam vinho profissionalmente eram muito... Né, pomposos, né? E ficava aquela coisa muito intimista, né? Sim. O primeiro grande desafio foi quebrar essa barreira, né? Depois que veio a turma dos vinhos da região, ajudou muito a gente, né? Porque aí... E eu senti na pele o desafio de oferecer esses vinhos, né? Preconceito. Chegavam clientes na casa e eu falava assim, olha, eu tenho um vinho aqui da região... Né? A gente está com um novo formato de dupla... Eu não queria saber, né? E ainda mais que os nossos vinhos, né, por tudo que... carga tributária, enfim, né? Nem precisa entrar nesse assunto. Sim. Não são vinhos baratos, né? Sim, infelizmente. E são vinhos de muita qualidade. Sim, nossa, absurdamente. Mas até quebrar esse preconceito foi a gente teve a oportunidade de visitar a vinícola Amana, conhecer o trabalho lá. A Aline, a sommelier, nos apresentou, a gente até entrevistou ela aqui no podcast. E realmente o trabalho está sendo incrível e a gente quer realmente trabalhar como mola propulsora nisso, para abrir um pouquinho a cultura das pessoas. Vamos falar desse vinho do inverno também. Dentro desse movimento, como é que você vê o papel do vinho no crescimento dessa cultura, dessa descomplicar do vinho de inverno nesse movimento, para fazer realmente as pessoas aderirem e falar assim, cara, isso aí ajuda a gerar emprego e renda aqui na região, é um vinho que está sendo reconhecido no mundo inteiro, por que não a gente? Como é que você vê esse movimento? É que do mesmo jeito que tem o preconceito, tem muita gente que ele está curioso, ele quer experimentar, né, de fato. Às vezes ele nem tem a cultura do vinho, ele não tá acostumado, ele não tem o costume, né, de apreciar bons vinhos. E por curiosidade, peraí, tem um produto local aqui que está sendo valorizado, que está sendo comentado, deixa eu experimentar isso aí, né? E isso é fundamental e tem sido de muito bom para a cidade, muito bom pro negócio, né? Sim, a gente tem a oportunidade de viajar, por exemplo, eu lembro quando você vai, por exemplo, na Itália, você anda lá na Sicília, vou lá ver um Nero d'Avola e tal, então você vê lá o prato regional, o vinho local e todo o amor e aquilo que as famílias colocam realmente junto no serviço, não é apenas uma venda de um produto, né? Você costuma também visitar muitos restaurantes na cidade de São Paulo, que é uma referência excelente de gastronomia, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. É muito rica, culturas, né, de todos os países. Qual foi a carta de vinhos que você viu lá num restaurante? Pode citar nomes, não tem problema. Que foi mais marcante que você conheceu e que trouxe para você uma inspiração, assim como Belo Horizonte, esse trabalho que você fez. Mas São Paulo hoje, o estado de São Paulo representa 50% do consumo de uvas viníferas no Brasil, né? E tem um trabalho árduo em cima desse estilo glamourizado. Mas vem muita gente aí descomplicando o vinho também. Cita pra gente uma experiência tua. A gente não pode... Quando a gente fala de vinho,
né? Carta de vinho em São Paulo, a gente não pode deixar de falar do Fasano. Né? É impossível, não dá para não citar o trabalho do Manuel. Um pouquinho mais tranquilo, o Restaurantino, né? Que também tem uma carta de vinho, aquela coisa do italiano ali também, super... E tem também um bar de vinhos, né? Um boteco de vinho, que é o Sede 261, o Sede 261, da Daniela Bravin também, que é espetacular. É um boteco na rua, todo mundo sentado na calçada também, aqueles vinhos, né, desconhecidos, uma carta... É bem legal. E tem o Elevado Bar também, que é muito bacana. Tá vendo? Você citou aqui exemplos diferentes de perfis, completamente, né? diferentes. De públicos, de momentos de consumo, porque às vezes até o consumidor, ele é o mesmo, mas o momento que ele está consumindo o vinho, ele traz isso. E isso é o bacana, a gente colocar esse assunto na mesa, porque aí a gente vai mostrando para as pessoas, principalmente para quem está chegando agora, que você tem condições de colocar o vinho de qualquer circunstância, não precisa só seguir uma única regra. Sim, sim. Traz aquilo para o teu melhor momento. E falando em melhor momento, eu quero falar um pouquinho também do polenta, porque muitos clientes pedem lá para você sugerir o vinho que ele vai tomar junto com aquele prato, que são pratos fantásticos, né? Como é que você equilibra, então, a didática de sommelier com de restaurateur e de cozinheiro? Como é que você lidar com essa situação lá no Polenta? O tempo faz a gente entender um pouco melhor o cliente, né? Então, o principal é entender o que ele quer, né? O que ele quer beber naquele momento. Primeiro tem que entender o que ele vai comer, né? E se ele está disposto a investir a quanto ele está disposto a investir, né? O quanto de conhecimento ele tem também, porque às vezes não adianta eu mandar um Barolo para ele e ele não entender o que ele vai beber, né? E o fundamental é entender esse processo do cliente de onde ele quer. Sabe por que eu chegar. estou fazendo essa pergunta, pessoal? Eu vou contar um segredo para vocês. Porque quando eu vou no estabelecimento do Flávio e ele está lá, a primeira coisa que eu falo para ele é o que eu vou beber hoje. É verdade. E eu não quero que ele me fale a garrafa. Eu quero que ele sirva o vinho na taça e aí a gente vai começar umas brincadeiras, né? Brincadeiras entre amigos, né? E claro que a gente vai comer também. Então, ele que decide o que eu vou comer e o que eu vou beber. E aí as experiências que a gente tem sempre são incríveis, são carregadas de muita emoção. E aí entra muito esse estudo que ele está citando, que é entender o público, porque isso faz toda a diferença. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas vão nos seus restaurantes exatamente por esse tipo de atendimento. E para você que está empreendendo também no mundo do vinho e da gastronomia, fica essa dica. Como é que você está olhando para o teu público? Você está entendendo qual é a necessidade dele ou só está entrando por uma linha de institucionalização do vinho? Pensa nisso, tá bom? E para você, existe algum vinho que representa a tua trajetória como empresário? Aquele que fala assim, cara, tomei esse vinho aqui e, cara, isso me representa como um gastrônomo, como um restaurateur, como um sommelier. São vários, né? Mas teve um que me marcou muito, que foi justamente esse vinho que eu tomei nesse botequinho lá em Belo Horizonte, em BH, que, né, eu não esperava nada. Foi um vinho da Suzana Balbo. Olha. Na época, acho que paguei R$80 num restaurante, ou seja, um vinho simples, de entrada da Suzana Balbo. E ele... Eu acho que essa baixa expectativa, a hora que eu coloquei, né, que a moça me serviu, que eu coloquei no nariz, Malbec, que é um vinho que eu nem tanto, já não gosto mais tanto como eu gostava antigamente. Acho que todo mundo, né, a gente tem essa cultura de começar com Malbec, né? E já nem era mais meu vinho favorito, minha uva favorita. A hora que eu coloquei no nariz, assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, que vinho é esse? Olha que bacana. E aí mostra como aquele momento que dita tudo. Né? Não é o vinho, é onde você está, é o ambiente, né? É o momento, é você estar presente, né? Acho que a presença ela é fundamental para qualquer experiência. Você pode abrir um Sassicaia, se você não estiver num dia bom, talvez ele não esteja tão bom. Isso aí. E, pessoal, eu gosto muito de trazer isso para a nossa prática, né? Porque você pode estar no Iapoca, Chuí, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na China, pela internet a gente não tem fronteira. Mas, às vezes, você é um empresário, você é um consumidor, às vezes você é apenas um enófilo, ou você é um profissional, você trabalha. Então, essas são dicas de pessoas. E aqui nós estamos ao lado de um consumidor, porque ele frequenta bons restaurantes,
de todos os perfis. Você viu os restaurantes que ele citou aqui de São Paulo. Ele é um sommelier, porque ele entende, ele sabe o momento do consumo. Ele é um cozinheiro de primeira, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E ele é um empresário. Então, ele consegue ter a visão, né, de quem está nos bastidores também, de como é que é atender, como é que é servir isso aí. Então, isso é importante para você compreender como formar a cultura do vinho junto a um público, principalmente quando as pessoas ainda estão na fase de descoberta. A pessoa está começando o mundo do vinho. Tem essa sensibilidade do Flávio, porque isso vai ajudar muito você, tá bom? E se você tivesse que recomendar um único vinho, então, da sua carta, esse que está lá hoje, que você está trabalhando, para um visitante que vem de fora. Então, chegou aqui em Poços de Caldas, seja no armazém, seja no Polenta, que vinho seria e por quê? Que está lá na sua carta hoje. Aí eu vou ser bairrista, né? A gente não pode deixar de falar do Murilo, do trabalho do Murilo, do Pedro Olavo. E eles têm o primeiro estrada, Gran Reserva deles, acho que é, se eu não me engano, é 18, 24 meses. Eu não lembro agora, mas o vinho, ele está pronto, ele está espetacular, ele é um vinho complexo, ele é um vinho elegante, ele entrega o que promete, ele é um vinho sensacional, assim. ele traduz realmente o momento do vinho da região, assim. Então não dá para... A gente não pode esquecer dos espumantes também, né? Que também os nossos espumantes são de altíssima qualidade, né? É uma e coisa que vem absurda. ganhando concursos, disputando com Proseccos, com champanhe, com cavas no mundo todo. Então chegou de fora, de entrada um Carvalho Branco, Nature, né? E depois um primeiro estrada Gran Reserva. Muito bom. Tá vendo, pessoal? Isso mostra como o Flávio enxerga o papel do vinho como gerador de experiências dentro dos restaurantes. O vinho, ele é ponte entre pessoas, culturas e memórias. E o Flávio está mostrando para a gente que uma boa carta vai além do rótulo. É uma experiência pensada para encantar. E você, que está nos ouvindo aí, qual é o vinho que marcou a sua vida até hoje? Deixa aqui nos comentários, compartilhe sua história com a gente e lembre-se sempre, o vinho é emoção, a experiência é vida, tá bom? Saúde. Saúde. E se estamos falando em vinhos, temos que falar da loja de vinhos Trebbiano. Uma loja incrível e com um belíssimo leque de opções para quem busca rótulos especiais do Brasil e do mundo. Visite a Trebbiano e leve para sua casa vinhos que transformam momentos em celebrações. Trebbiano. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. A gastronomia é o coração da hospitalidade. O Flávio, ele lidera várias casas que representam diferentes estilos. Cozinha italiana, bar, hamburgueria, sushi, pizzaria. Vamos então mergulhar nesse universo. São várias casas, hein? Flavinho, de onde que vem a tua paixão? Vamos contar, você já falou do seu pai, porque era um assunto importante que eu quero que você traga ele também, porque tem uma emoção aí. E de onde vem essa paixão pela gastronomia e como é que ela se conecta, principalmente com a história do seu pai, relacionando isso, né, à família, mas também como um restaurateur de inúmeros episódios em Poços de Caldas? É a primeira vez que eu lembro de, com 9, 10 anos, já fazer minha própria sopa assim, em casa, né? Então sempre foi uma coisa, claro, com certeza por influência do meu pai, né, que sempre cozinhou muito bem e aquela coisa de família, né? Minha mãe também cozinha muito bem, mas quando meu pai cozinhava era um evento, né? Porque quando ele sempre estava trabalhando, quando ele estava em casa, ele ia cozinhar, era um evento. Minha mãe também cozinhava, né, bem, era até maldade falar isso, mas e isso acabou, né, talvez sempre falam que fica no subconsciente, né, aquela coisa de uma hora vai aparecer essa paixão toda. Eu sempre gostei de cozinhar. Eu sempre gostei de livros de receita. Eu sempre testava pratos em casa, chamava os amigos. Quando
Isso muito novo, assim, 16, 17 anos já fazia, chamava a turma para fazer um estrogonofe, né? Aprendi a flambar com meu pai o filé mignon e fazia todo aquele show. Mas eu não tinha entendido que aquilo ia ser ia se tornar tão presente, tão importante na minha vida, de uma maneira que hoje eu respiro, né, gastronomia o tempo todo, assim. Não tem nenhum momento do meu dia, do longo do meu dia, que eu não esteja ou pensando em alguma receita, ou cozinhando, ou estudando meu cardápio, ou vendo pratos novos, ou descobrindo restaurantes novos que eu quero ir, né? Conversando com meus chefes. Então, sempre foi muito presente, hoje preenche todo o espaço da minha vida, assim. Esse sentimento, ele, muitas vezes... A gente está falando aqui de um programa que está na internet, então tem muitas pessoas assistindo e às vezes a pessoa quer empreender, quer montar um restaurante e falta às vezes uma coragem, falta uma iniciativa, um empurrão para ele tomar essa iniciativa e ele encorajar. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre algumas situações que você passou, como enchente, como Covid e tal, mas, cara, montar o Armazém da Vila na Vila Cruz, pensando assim como empresário, né? Você fala assim, cara... Você é louco, como assim? Quantas pessoas... E o detalhe, todo mundo que está vendo, quem me conhece sabe, eu sou nascido e criado na Vila Cruz. Sou flecheiro lá. E eu sei o potencial disso. Como fazer com que as pessoas percebam que o desafio está no talento da prestação de serviço que ele vai fazer e não exatamente onde ele vai montar o restaurante, porque o local é você quem faz. Eu lembro de procurar restaurantes afastados. Sempre, para mim, isso era... Para mim, um cara que monta um restaurante fora do circuito, ele não está brincando. Ele tem alguma coisa. Geralmente, ele é o próprio cozinheiro, ele está lá na cozinha, ele tem uma receita secreta, ele aprendeu a fazer alguma coisa... E toda vez que eu via um restaurante afastado, eu ia. Às vezes eu eu era muito feliz na minha escolha, às vezes não tanto. Os botecos de bairro são muito bons. Sempre, todo mundo conhece um botequinho perto da casa da avó, do pai, ou da sua própria casa, que o cara faz um torresmo de barriga gostoso, um bolinho de carne, uma coxinha, uma empadinha, uma costela no bafo. Eu não tinha outra opção quando eu montei o Armazém da Vila. Eu não tinha um plano B. Eu tinha aquilo e nada mais. Eu precisava fazer aquilo dar certo. Porque está no sangue, né? Você viu que aquilo ali é a tua vida, né? E ia falar, cara, eu vou fazer. Você se jogou, certo? Sim. Porque tinha umas barreiras... A minha esperança, né, é que eu conseguisse surpreender. Exato. Que as pessoas fossem... Esse é o ponto. As pessoas iam com baixa expectativa... E com essa baixa expectativa eu conseguia surpreender. No atendimento, na comida. Né? A gente tinha um cardápio inédito na cidade para aquele momento. O cara chegava lá, tinha um azeite de extrema qualidade. A gente tinha pão de fermentação natural. Uma música boa tocando. Taça adequada para o serviço de vinho. Né? O vinho climatizado da maneira correta. Um serviço de coquetelaria que eu era bartender, eu era garçom, era sommelier. E me esforçava muito, né? Para que aquela experiência fosse impecável, para que ele voltasse, para que contasse para as outras pessoas e que, né, e futuramente eu tivesse sucesso e passado a minha mensagem. E graças a Deus parabéns, cara. Que coragem, que iniciativa. E fica aí essa dica para você, porque às vezes falta realmente a vontade tem, mas falta essa coragem de ter essa iniciativa. E o Flávio, é o que ele falou, era o cenário que eu tinha naquele momento. E ele acreditou piamente. E hoje está deixando aí um legado para todo mundo. O que mais te inspira? Eu quero trazer um pouquinho também para o Polenta, porque eu gosto de todas as suas casas, né? Polenta, a gente está todo episódio aqui, a gente está falando da Polenta. No dia a dia da cozinha italiana. E eu sou siciliano, amo aquele lugar. O que te inspira para você falar assim, o pessoal que vem para Poços de Caldas, está buscando um restaurante italiano, vá para o Polenta, porque a gente tem isso aqui. Que identidade você entrega no Polenta hoje? Eu venho de uma família italiana, né? Aquela cultura de ter o
o macarrão todo domingo, né, presente e feito. Eu sempre uso essa palavra, feito como antigamente, porque eu sinto que falta essa dedicação e algumas receitas se perderam no meio do caminho por atalhos, né? E o polenta, ele é justamente... Por que polenta? Por mais que a gente esteja num casarão tão pomposo, o casarão do polenta é maravilhoso, é uma coisa linda. Assim, para quem não conhece, precisa conhecer, porque, de fato, é uma casa que foi muito bem preservada pelo seu Álvaro, lá, restaurada. E a gente deu aquela cara de restaurante completamente profissional, com toalhas nas mesas, guardanapos de pano, tudo que manda o figurino tem no polenta. E eu precisava dessa simplicidade, eu precisava quebrar todo aquele glamour, porque eu não queria afastar as pessoas, eu queria acolher. E o nome polenta veio justamente dessa ideia da cozinha italiana de verdade, aquela cozinha feita com amor, né? Aquele molho de tomate feito respeitando os processos, por muito tempo lá no fogo. A própria polenta, né? Feita de maneira artesanal, respeitando receitas e as tradições italianas ao fio da letra, assim. Nosso carbonara leva guanciale, pecorino. Olha isso. É tudo muito respeitado, assim, a gente tem muito amor no que está fazendo. Isso é nítido, isso fica muito evidente, porque as pessoas realmente que passam lá, você vê os comentários que fazem nas redes sociais, todo mundo só enaltecendo, e isso fica muito claro, porque você está recebendo ali não apenas público do Brasil, mas do mundo. Já passaram inúmeras pessoas da própria Itália mesmo, que estiveram aqui em Poços de Caldas, falaram assim, me senti em casa. Isso é muito legal e continue, fica aí meus parabéns e a minha ressalva. Cara, siga firme nesse trilho, porque o caminho está muito legal. E vamos falar um pouquinho também das outras casas. Como é que você decide, então, ou decidiu e está mantendo essa tradição, os conceitos para cada casa? Porque a gente está falando do polenta, do Chico Biela, e do Chico Biela são 2 unidades, tem o Chico Biela Burger, tem o Uishi, tem a forneria. Fala um pouquinho para nós dessa miscelânea, mas tudo de altíssima qualidade. Logo depois do Armazém da Vila surgiu a ideia do Chico Biela, e eu queria justamente essa coisa do boteco raiz, né? Eu queria que as pessoas, as famílias, que você pegasse sua esposa e levasse num boteco, copo sujo, que fosse limpo, né? Que tivesse a experiência da baixa gastronomia com ambiente familiar, com atendimento adequado, né? Com tudo que manda o figurino, mas servindo moela, panceta, coxinha. Nossa coxinha, ficou muito famosa. Eu sempre falo... às vezes as pessoas falam assim, me passa a receita. Inclusive, eu vou gravar a receita da coxinha, ensinando a fazer a coxinha do Chico Biela. Porque não tem segredo, é uma receita simples. O que ela tem de diferente? Ela é fresca, não é congelada, é feita na hora, com farinha boa, com óleo limpo, né? Você faz o frango da maneira correta, tudo com ingredientes de primeira qualidade. E foi um sucesso. A pandemia foi bem eu inaugurei o Chico Biela em fevereiro, veio a pandemia em março, assim, atrapalhou um pouquinho, né? Mas a gente passou, graças a Deus, né? Conseguimos contornar a situação. E as outras casas foi meio da necessidade de ausência. Às vezes, por exemplo, tinha uma pizza boa, mas não tinha o formato que é a forneria do Armazém da Vila, por exemplo. Né? Eu sempre falo muito bem do Furto, que é uma pizza napolitana espetacular, muito boa. Mas a pizza tradicional italiana, né, que a gente come no Brasil, eu achava que ainda tinha alguma coisa faltando aqui. E montamos lá, né, comprei um espaço, uma cozinha central com forno a lenha, e aí a farinha italiana, mais de 60 horas da massa descansando. A gente usa a mussarela do Rony, que é aqui de São Sebastião da Grama, que é a mussarela usada pelas grandes pizzarias de São Paulo. O tomate, a gente usa tomate pelate italiano. A calabresa, eu pego uma calabresa artesanal, que ela tem até um toque de erva doce, assim, que não tem conservante, não tem... São ingredientes que não tem aqui na nossa região. A gente tem que buscar. O pepperoni artesanal,
né? Aí qual que é a dificuldade? Porque também tem isso. Vai aparecer nas pedras. A nossa massa, por descansar muito tempo, a hora que você coloca no forno em alta temperatura, a borda estufa. Né? E nessa borda estufada, ainda a massa é muito fininha, ela faz em micro bolinhas assim, que com a lenha, né, com aquele forno mais de 400 graus, dá uma tostadinha. Então, tem muita gente que ainda acha... Se a sua borda de pizza está alta, é que sinal que sua pizza é boa. É muito boa a qualidade. Né? Ela descansou, ela respeitou os processos. Mas, como a gente não está acostumado, né? Só a gente mora né? Tem muita gente que não teve oportunidade de ir numa boa pizzaria, acha que a pizza está queimada, que a borda está muito alta, né? Que é só massa. Mas não é massa. Você pegar lá, você vai ver a hora que você parte, você vê os alvéolos da massa assim, desmanchando. Você pega aquilo, coloca num pratinho com azeite, é maravilhoso, né? Então, tem algumas... Né? Agora a gente montou o Oishi, que é um sushi, tipicamente respeitando, né, a cozinha japonesa, que é, para mim, uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, né, que é por umami, né, na boca, aquela coisa. A gente consegue trazer peixe fresco todo dia, né, graças... Que é um desafio, né? Que é um desafio, graças aos trabalhos também de transportadora, de boas transportadoras que tem na cidade. Então, meu peixe ele chega na peixaria 6, 7 horas da manhã, né? A transportadora vai lá, retira e entrega para mim no mesmo dia, no gelo. Fica que bacana. Peixe fresco, aqueles atum maravilhoso, gigante, né? E é um sushi que eu não tenho, por exemplo, cream cheese, eu não coloco salgadinho, eu não coloco nada, né? É peixe e arroz, né? Uma bela fatia generosa de peixe e arroz. Para quem também não está acostumado, pode estranhar. Eu já recebi reclamação. Flávio, seu sashimi é muito grosso. Não, ele é desse jeito. A gente está acostumado a comer errado e acha que... Né? Então, tem alguns desafios. Mas sempre o princípio é ingrediente de altíssima qualidade, respeito aos processos, né? E amor à gastronomia. Pessoal, eu falo muito do nosso selo, o selo da Confraria Eno Experiências, que são lugares que a gente visita e a gente bate o selo aqui. E o que ele está falando, eu tenho como comprovar como consumidor, não apenas porque eu sou amigo dele, mas que eu já degustei muito. Então fica essa dica, porque são dicas importantes e vale a pena você provar, vale a pena você experimentar. E eu quero também fazer um comentário complementando isso que você está falando. Porque você lançou recentemente um canal no YouTube, vamos falar isso pro pessoal, para eles começarem a seguir você também, com receitas e culturas boêmias, porque ali não é só receita, não. Eu vi também uns drinks rolando ali que vale a pena o pessoal também aprender para fazer em casa. Com base nisso que você falou, né, dessa miscelânea de culturas, de diferentes tipos de cocções, de técnicas e tal, e de histórias, né, e respeito à origem. O que te motivou a compartilhar todo esse conteúdo no YouTube? A necessidade de mostrar, né? Porque às vezes só falta alguém... Por que não estão fazendo a coxinha da maneira correta? Às vezes é falta de alguém falar. Às vezes as pessoas... Essa semana eu ensinei a fazer uma panceta, né? Um torresmo de barriga. Eu não vou fazer isso não, porque é muito trabalhoso. Às vezes não é, só olha lá, é rapidinho, faz. Né? Então tem alguns passos que é mais simples do que as pessoas imaginam, né? Fazer uma simples caipirinha da maneira correta, fazer uma moela, né? Parece difícil, não é, né? Fazer um carbonara, se você conseguir ter os ingredientes corretos, é mamão com açúcar. Dá para errar? Sim, mas aí errou, vamos lá, tenta de novo, vamos fazer de novo. Faz um ajuste ali, né? E justamente também mostrar toda essa nossa qualidade, né? Mostrar, por exemplo, por que no polenta o cacio e pepe é feito com pecorino romano e não é feito com queijo, com esse queijo, por exemplo. Por que a gente usa guanciale? Qual que é a diferença de um guanciale para um bacon? Né? Por que o nosso molho de tomate ele é padronizado? Por que o molho da pizza, né, tem aquela acidez? Por que a gente usa um bom azeite? Por que não usa óleo? Eu senti que eu precisava falar, né? Eu precisava compartilhar
e mostrar, né, por que a gente faz tudo isso. E é muito legal você falar isso, porque isso a gente vai conciliar aqui. E a gente está falando também com chefe de cozinha, com pessoas que estão começando agora. Sim. Como que dá para a gente equilibrar tradição e inovação? Porque às vezes um determinado ingrediente, você pode e deve pegar o ingrediente local, regional, orgânico, biodinâmico e tal. Alguns outros você tem que trazer de fora, você tem que importar, né? Porque aquela essência da tradição, por mais que a gente queira plantar no nosso quintal, não é a mesma coisa, não dá o mesmo sabor. Então, achar esse equilíbrio é o grande desafio. E você lá no teu canal, você está conseguindo deixar isso muito evidente. A gastronomia, ela exige uma equipe qualificada também, porque não é apenas o consumidor abrir a cabeça, mas também o time nosso no dia a dia. Como é que você forma, como é que você treina e como é que você inspira os teus colaboradores dentro desse conceito? Acho que um dos grandes desafios, né, de um restaurante é justamente entender de todos os processos, né? Quando eu comecei lá no Armazém da Vila, né, eu brinquei aqui que eu era bartender, eu era garçom, eu só não era cozinheiro porque aí não dava, né? Mas você precisa entender de todos os processos dentro do restaurante. Você precisa saber. Porque se amanhã seu chefe de cozinha, seu cozinheiro deixar você na mão, é você que tem que ir para a cozinha. E aí o bicho pega, né? Então, para quem está pensando em abrir um bar, um restaurante, a primeira dica é saiba de tudo que tenha dentro do seu restaurante, né? Você precisa ser um cozinheiro, você precisa ser um bartender, você precisa entender de café, você precisa entender de cachaça, de whisky, de fazer drink, de atendimento, principalmente, né? De relacionamento com o cliente. Precisa ter esse conhecimento, precisa estudar muito, né? Porque não é brinquedos, né? É um ramo muito prazeroso, eu diria, mas é muito trabalhoso. Não, e é nítido também quanto de amor, né? Que se coloca, né? Porque se for lá como investidor financeiro, aquele cara que, tipo assim, eu quero botar o dinheiro, não quero trabalhar, o cara não entra no mundo do restaurante. Então tem que amar o que faz também. Como é que você vê o papel da gastronomia hoje, de Poços, no cenário nacional? Como é que a gente está se posicionando em relação à nossa tradição e o momento que a gente está vivendo hoje? Eu acho que a gente já melhorou muito, né? A gente já está alcançou patamares que cidades, né, talvez até maiores, não tenham chego, mas eu ainda, né, eu sempre sou da premissa que sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para melhorar um pouquinho. Falta um pouco uma identidade da gastronomia local, né? Acho que é tudo muito misturado, é tudo muito... a gente não sabe, não tem ainda aquela coisa de esse aqui é o nosso prato regional, né? Mas está muito bem. Está muito bem comparado com muita cidade, né? Até está muito bem a nossa gastronomia. E você vendo essa sua jornada e sabendo que tem gente que está te seguindo, está te assistindo agora para saber das tuas inspirações e das tuas dicas. Que conselho que você dá agora para esses jovens chefes e empreendedores, não apenas o cara que é o dono do restaurante, mas aquele que quer ir para dentro da panela, do fogão, né? Que sonha em abrir o seu próprio restaurante. Que dica você dá para ele? A primeira coisa, você tem que ter noção de tudo que acontece no seu ambiente de trabalho, né? Entenda de processos, estude muito, tem que estudar muito. E é estudar de verdade, não é aquela coisa, minha avó tem uma receita de frango assado que eu vou fazer aqui que vai ser sucesso. Não, você tem que entender a origem do frango assado. Tá tão difícil, eu vejo açougueiros não sabem mais desossar um frango. Cortar. Você chega num açougue e fala assim, corta para mim um frango a passarinho. As pessoas não sabem mais cortar um frango a passarinho, né? Então você tem que voltar lá atrás, né? Entender, ter um foco no que você quer, traçar um perfil de identidade do que você quer abrir. Eu vou abrir um restaurante italiano, eu vou abrir um restaurante japonês, eu vou abrir uma hamburgueria, eu vou abrir um boteco. Tem identidade, tem a personalidade, tem a resiliência, né? E tem a sabedoria para lidar com todas as situações, que vai ser sucesso. Tá vendo, meus amigos? A gastronomia é mais do que alimento. É identidade cultural e é afeto. E o Flávio mostra como unir tradição e ousadia e como que isso pode transformar o cenário de uma cidade. Então fica a dica, hein? Escuta o que ele falou. Também pensa assim, qual é o prato que mais vai marcar a memória afetiva de quem for no seu restaurante? Ou
em qual restaurante eu vou que eu sempre tenho uma memória afetiva incrível? Fica essa dica. Compartilha também aqui embaixo com a gente, para a gente, de repente, colocar essa história no próximo episódio, tá bom? Cozinhar é servir emoções à mesa. E se falamos de gastronomia, é claro que vamos falar do Polenta Vino e Cucina. Mais do que um restaurante, o Polenta é uma verdadeira viagem à Itália, com pratos artesanais e uma carta de vinhos que encanta. Sinta o prazer de viver uma experiência única da boa gastronomia aqui em Poços de Caldas. Polenta Vino e Cucina. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. O turismo é um motor que conecta vinho e gastronomia ao desenvolvimento das cidades. Poços de Caldas vive um momento de renovação e também com muitas oportunidades. E o Flávio tem contribuído muito nessa transformação. Eu não tenho dúvida disso. Amigo, como é que você avalia o potencial de Poços de Caldas na visão de se consolidar mesmo como um destino enogastronômico? Porque a gente já tem a tradição dos pontos turísticos, de todos os lugares, que isso aí passou pelo cassino, enfim, todo o ciclo, né, das águas lá atrás, depois o ciclo da lua de mel e tal. Se consolidar realmente como essa identidade gastronômica que a gente falou no bloco anterior. Ô, Fábio, acho que todo mundo tem que fazer sua parte, assim, sabe? Igual eu falei anteriormente, eu acho que sempre dá para melhorar um pouquinho. Então, o restaurante ele tem que melhorar um pouquinho, o hotel ele tem que melhorar um pouquinho, a estrutura da cidade tem que melhorar um pouquinho, de repente o serviço da vinícola ele tem que melhorar um pouquinho, né? Acho que todo mundo tem que se unir e fazer sua parte, né? Para que realmente, de fato, né, Poços vire um polo do enoturismo, né? E do turismo em geral, né? Como ele tem potencial para isso, sim, né? Sim. Eu sou completamente apaixonado, eu sei que você também é. Nós somos completamente apaixonados por Poços, pela nossa região. A estrutura de Poços é uma das mais legais do Brasil, mas eu acho que ainda falta, né? O comércio local tem que melhorar um pouquinho. Então, todo mundo se unir e entender que se todo mundo se esforçar, né? Corrigir os seus... olhar para o próprio umbigo e falar assim, olha, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para melhorar o turismo? Se todo mundo fizer um pouquinho, acho que a gente chega lá. Teve uma transformação gigantesca na concessão dos pontos turísticos. A gente bateu um papo aqui com o Renato, também com o ex-prefeito Sérgio, o atual prefeito Paulo Ney. E houve aí essas concessões dos pontos turísticos e a própria reforma da Alameda Poços, né, onde tem lá uma unidade do Chico Biela. E esse processo foi realmente uma revitalização para o turismo de Poços de Caldas. Vamos mostrar um pouquinho para você, como empresário, como que isso impactou no seu dia a dia, nas suas atividades operacionais lá de fluxo de pessoas, de turistas ou poços caldenses para suas casas. Todo esse movimento, ele foi muito importante. Ele trouxe além de... Eu sempre brinco também que toda reforma a gente faz, não é para os outros, é para a gente. Né? Quando eu vou lá e reformo meu restaurante, não é que eu vou atrair mais clientes, a minha energia vai estar renovada. Quando a gente vê os nossos pontos turísticos, né, renovados, o sentimento nosso, né, que a gente se sente dono daquilo, né? A gente tem orgulho da cidade de novo, né? E ver o Cristo, né, como está, a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês recém-inaugurado, né? Isso traz até uma energia nova de você falar assim, nossa, vem para Poços, que minha cidade é linda, né? Às vezes você pode ter ido anteriormente num ponto turístico e aquela sensação de estar abandonado, pode vir que está bem cuidado agora, né? Então, melhorou muito o nosso turismo, melhorou a nossa energia, né? O nosso orgulho, né? Ainda maior de ser Poços Caldense. O que a gente precisa agora é só ajustar esses pontos e trabalhar para que isso se consolide. Você está mostrando para o pessoal que está assistindo como que é importante compreender essas diferenças, né? E os desafios, sim, que são fundamentais para tomadas de decisões. E eu não estou defendendo
partido político aqui, a gente não traz a conotação para viés político de forma alguma, até porque a gente sabe que o calo aperta, o calo dói, e isso aí, hoje é uma coisa, amanhã é outra, então a gente tem sempre esse cuidado. Mas todo mundo é Poços Caldense. Sim. E tomar decisões como essa são decisões estratégicas muito importantes e muito difícil, principalmente quando a gente vai entender que a gente está mexendo com famílias, né? Tradições. Ali, por exemplo, na Alameda Poços saiu ali os trailers, pessoas que estavam há muito tempo, muita gente que estava ali, muita gente que estava fazendo aquele negócio de passar ponto para frente. Enfim, então, todos os ônus e o bônus de uma decisão tão difícil que hoje eu não tenho dúvidas que é uma referência, principalmente ali do lado do Palace Cassino, nos pés do teleférico, que faz ali uma caminhada por aquela pista e se encanta com a beleza natural que vê aquela montanha. Poços de Caldas é uma cidade privilegiada. Você no centro da cidade, você olha para cima, assim, você vê uma montanha gigantesca, assim, né? E aí você tem um bom atendimento, um bom serviço. Isso é incrível. Na sua visão, qual é a importância de criar eventos que unam, então, o vinho, a gastronomia e o turismo? E eu quero que você tenha vista como restaurateur. Qual é o impacto que isso acontece dentro do seu restaurante atualmente? O evento, a gente tem um evento em específico em Poços, que é o Poços Classic Car. Esse evento, ele traz muita gente para Poços. E é esse tipo de evento que a gente precisa. A gente precisa se espelhar nesse tipo de evento, porque o que acontece? Tem muito evento na cidade. Mas o evento que às vezes acontece, ele não traz ninguém para Poços, né? E ele aproveita daquele turismo que Poços já tem e acaba tirando o cliente do restaurante, ele acaba roubando o consumo do comerciante. Não estou falando que não tem que acontecer esse evento, tem sim. Mas a gente precisa criar eventos, né, estruturados, de peso. Um evento, por exemplo, unindo gastronomia e vinhos, que está tão em evidência na nossa região, para que traga mais gente, né? A gente tem o evento tem algumas cidades do sul, né, que tem vários eventos e aquilo fomenta um turismo incrível, de peso. Campos do Jordão também, né? A gente teve recentemente o Vinhos na Serra, espetacular. A gente precisa de gente envolvida, né, que abrace essa causa e traga e construa eventos assim para que agregue cada vez mais a nossa cidade. Eu lembro quando eu entrevistei o Denis, proprietário do restaurante Café Jornal, e ele falou muito dessa união do setor, que realmente é um desafio, porque para projetar uma cidade, a gente está falando de Poços de Caldas porque a gente está aqui, mas o programa serve para qualquer pessoa em cidade capital ou do interior do Brasil. Para que você possa projetar fortemente num cenário nacional, e principalmente relacionando vinho e gastronomia com o turismo, e por exemplo, Poços que já tem essa vocação do ponto turístico, se não houver união, não vai, porque cada um fica só fazendo o seu ali, e a gente sabe que é difícil, porque as contas têm que fechar, no final das contas, as contas têm que fechar, mas quando a ideia ela é colaborativa, todo mundo ganha. Você acha que a gente consegue, naquele do balanço, na gangorra, no balanço, né? A gente explorar mais a nossa vocação turística, de pontos turísticos, e ser o vagão, e deixar o turismo ser a locomotiva, ou a gente pode trabalhar o vinho e a gastronomia como a locomotiva e trazer todo mundo junto para dentro dessa viagem? Fábio, eu acredito que a tendência, né, é o turismo gastronômico. Eu acho que ele é mais forte, eu acho que ele é mais consolidado. E não é porque eu sou do ramo, né, que eu sou suspeito para falar. Mas a maioria dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, né, às vezes a gente vai viajar. Vamos num ponto turístico? Ou vamos naquele restaurante Michelin? Às vezes, na maioria das vezes, a gente vai para o restaurante. Mas o ponto turístico, ele faz parte. Sim. Ele é importante, ele tem que ter. A cidade, ela tem que ser bonita, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ter o turismo verde, né? Ela tem que... Nós temos uma coisa hoje muito legal, que é o turismo rural, que está acontecendo, também está muito forte. Com esse conjunto de ideias, associado a um turismo enogastronômico, é sucesso. Não tem como dar errado.
Conversei com o Thiago, conversei com a Aline também. A Aline, inclusive, falou isso no podcast que a gente gravou aqui. O Espírito Santo do Pinhal está tendo uma explosão de investimentos em vinícolas e eles estão com um problema seríssimo lá, que é não ter hotel. Porque a quantidade de pessoas que querem ir não conseguem se hospedar. E aí eles dependem das cidades vizinhas para o turista se hospedar, e aí o cara tem que sair de uma viagem até a outra de carro para ir beber vinho, e a bebida alcoólica que pode colocar ele em risco. Então, olha o tamanho do negócio que a gente tem, e é a questão realmente da gente se organizar, porque Poços de Caldas já tem essa vocação dos hotéis, de criar empresas que fazem esses turismos, que permite o cara vir, por exemplo, a Poços de Caldas, e pegar uma van e ir até e fazer os roteiros turísticos, ou vice-versa, que atrair investidores para montar hotéis na região, para fazer essa aposta. Então, eu não tenho dúvidas que o turismo de experiência, principalmente relacionado a vinho e gastronomia, vai ser uma grande fonte de economia para muita gente, que a gente vai falar no próximo bloco. Mas com base, então, nas suas experiências, o que Poços pode aprender, principalmente, você citou aqui do Campos do Jordão, e eu tive a experiência também de ir em Gramado, e Canela, e Campos do Jordão, e Bento Gonçalves. Eles têm um trenzinho que anda lá entre as cidades, uns passeios turísticos e tal. O que a gente deve aprender, além dessa questão da união? É o storytelling? É o produto de qualidade? Ou é uma visão de empresários que fala, vamos fazer o negócio acontecer e unir todo mundo? Eu acho que ainda a gente está num processo muito imaturo. Tudo aconteceu muito rápido. A gente precisa entender que nós temos vinhos de qualidade, que nós temos ótimos queijos, que nós temos café, que nós temos doce, que nós temos azeite. A hora que a gente entender que tudo isso se conecta e tudo isso faz parte de uma cultura, de um segmento que tem um enorme potencial, aí ninguém segura. Eu acho que é tudo muito recente, né? Poços ainda é um bebê no enoturismo, na gastronomia. Sim. Toda. A hora que a gente amadurecer um pouquinho, vai ser natural. Vai deslanchar, né? Sim, sim. Eu também acho. E eu não tenho dúvida que a gente já tem excelentes restaurantes. O episódio número 1, eu entrevistei aqui o Ricardo Mucciarone, que é um amigão nosso aqui, e a gente falou muito sobre isso, né? O quanto que melhorou comparado à época, quando ele falou do Liebfrau-Misch, e hoje o trabalho que já acontece já é muito grande. Então, eu não tenho dúvidas que a gente está no caminho. E sabendo que o enoturismo, ele não só pode, como ele vai transformar a Poços de Caldas numa referência nacional, vamos também deixar, assim como nós fizemos com a gastronomia, uma mensagem para os turistas que ainda não conheceram Poços, mas que buscam experiências únicas, e para possíveis empresários que estão escutando a gente, que agora falam, cara, deixa eu ir lá em Poços de Caldas e ver como é que é esse mercado, quem sabe eu não vou investir por lá também. O turista ele tem que entender que Poços hoje tem uma estrutura de restaurante, de ponto turístico, a estrutura da cidade, as ruas são largas, as nossas praças, a própria Alameda, né? Hoje Poços está respirando o turismo, né? E a gente está cada vez mais aprendendo a acolher melhor, a receber melhor e a servir melhor. Então pode vir para Poços, que é um sucesso. Tá vendo, meus amigos? O turismo é uma porta aberta para o mundo. E o Flávio nos mostrou que com visão e coragem a gente pode transformar a nossa cidade em um polo de experiências inesquecíveis. E você aí, que lugar de Poços de Caldas mais te emociona? Se você já visitou, escreve aqui. Se você não visitou, o que você já escutou que você acha legal, que vale a pena você vir aqui para conhecer? Escreve aqui pra gente, compartilha, que eu faço questão de ler teu comentário, tá bom? Porque turismo é viver histórias que ficam para sempre. E se você busca viver uma dessas histórias, peça uma pizza na Pizzaria Santa Pizza, a pizzaria mais querida de Poços de Caldas, que une tradição com o melhor da hospitalidade mineira. Santa Pizza, sabor que reúne famílias e amigos em momentos especiais. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza.
Flávio, a economia de uma cidade também é feita de sonhos, de empreendedores que acreditam e geram oportunidades. E você, cara, é exemplo disso. Eu te conheço há muitos anos e eu sei o quanto que você está firme e forte como nessa jornada. E eu gosto de chamar as pessoas de uma palavra, guerreiro. Guerreiro, como que você enxerga o impacto econômico dos seus restaurantes atualmente na cidade de Poços de Caldas? Direta e indiretamente. Quantos funcionários você tem e qual é a cadeia que você movimenta de dinheiro em Poços de Caldas? Hoje nós estamos com mais de 50 funcionários, né, empregos diretos, fora os indiretos, né, fora... eu não sei, eu não lembro quantos restaurantes a gente tem cadastrado na Abre, mas você tem essa informação? Na minha época, a gente estava... Bom, naquele aplicativo TripAdvisor era mais de 700. Mas na Abre era 100 e poucos. Vamos colocar aí seus 200. Você já imaginou o impacto disso? Então, meu amigo. O quanto que isso é importante para a economia de uma cidade, principalmente uma cidade turística, o quanto que isso impacta no... Então, é um ramo que ele merece uma atenção, né? Ele merece um carinho, ele merece um respeito, merece um cuidado, né? Porque é um segmento muito importante para qualquer cidade. Eu fico muito chateado, às vezes, e eu falo isso por experiência própria, né? Porque eu já tive restaurante, tive loja de vinhos, e eu sei o quanto que muitas vezes o empresário, o dono do restaurante, ele é perseguido. Ele é perseguido por inúmeras frentes. Ele é perseguido pelo Ministério do Trabalho, porque se você não fizer tudo certinho, como manda cada vírgula, você toma paulada. Você tem a vigilância sanitária, você tem o corpo de bombeiro, que você tem que ter o auto de vistoria do corpo de bombeiro, você tem que ter a regra do município, que é a Secretaria de Serviços Públicos, que é a mesa na calçada, o ambiente tem que ser climatizado, e tudo isso você tem que seguir o padrão. Você tem os POPs da Secretaria de Saúde, que você tem que medir com o termômetro, qual é a temperatura que está chegando, o porcionamento, você tem que colocar dados. Então, assim, isso tudo nos bastidores. Eu não estou falando assim qual é a comida que a pessoa está falando. Estou falando assim, para fazer o prato chegar na mesa, esses são grandes desafios. Dos que você já viveu, quais foram os maiores desafios enfrentados por você na tua carreira? Fábio, é tão complicado a gente falar disso, porque, vamos falar numa bobeira, você sabia que cozinheiro, no nosso estado, não pode ter barba? Não pode ter barba. A gente não consegue mão de obra. A gente não tem cozinheiro no mercado. A gente tem que escolher o sem barba. Então, assim, a gente precisa de uma reforma, mas isso é em todo setor, né? O empresário no Brasil ele tem que parar de ser tratado como vilão. Ele carrega o Brasil nas costas. Não adianta falar que não, ele carrega o Brasil nas costas. Né? O gerador de emprego, ele não é seu inimigo. Né? Ele é um cara a maioria é um pai de família, bem intencionado, que acorda cedo, trabalha pra caramba, não dorme à noite, porque ele tem um monte de boleto para pagar, ele tem um monte de... Eu lembro na pandemia, foi a primeira vez na vida que eu tomei remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir, porque eu não sabia como que eu ia pagar o salário dos meus funcionários, dependendo de quanto tempo aquilo durasse. E eu tinha lá funcionário que estava com a esposa grávida em casa. Essa responsabilidade ela é do empresário. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa dar uma flexibilidade. Eu não estou falando, né, para afrouxar tudo. Eu estou falando que algumas coisas precisam ser revistas. Né? Alguns procedimentos eles precisam ser revistos. O próprio queijo, né? Não é o nosso caso na nossa região, mas em outras cidades tem a legislação que não pode servir queijo. Gente do céu, exatamente. Até quando? Em Minas a gente pode pegar um queijo assim fresco, vender para São Paulo não pode, porque tem que ter obrigatório. Eu não posso comprar vinho do estado de São Paulo porque eu pago... A substituição tributária é ridícula. Uma fortuna, se eu não me engano 78%. Uhum. Se eu compro 10 mil reais em vinho, que não é nada, chega um boleto de 7.800 para eu pagar. Não faz sentido, a gente precisa... Né, a gente precisa... Sem contar que, assim, o desafio também de superar as crises naturais, né? Eu lembro quando... eu lembro de ter assistido você fazer esse comentário e lembro que eu vivenciei essa experiência de ajudar amigos
na enchente de 2016, quando a água entrou lá 1 metro de altura para dentro dos comércios, tudo, e foi arrastando e destruindo. Cenário de furacão que ficou depois da chuva aqui em Poços de Caldas. Isso impactou diretamente lá o teu negócio, né? Porque assim, foi natural. Sim. Né? Por mais que possa ter sido lá um erro de engenharia, qualquer coisa nesse sentido, cara, foi chuva, foi água que caiu um dilúvio. Então, superar a Covid, né, que você falou, cara, o mundo viveu tudo isso aí. Então, realmente é um grande desafio e a gente precisa dar valor e esse espaço vai estar sempre aberto para isso. E você acredita que a gastronomia, ela, então, se a gente conseguir mobiliar a cabeça das pessoas, mostrando quanto que isso impacta, gera renda, emprego e renda para todo mundo, pode ser cada vez mais assuntos de Câmara de Vereadores, de prefeitos. Porque assim, o ano que vem tem eleição, né? Aí depois vem todo mundo bater nas costas, vamos fazer isso aqui, vota aqui em mim, etc. Tal. Mas se a gente não conseguir, de fato, uma associação como uma Abre, né, instituições que sejam grupos de empresários, porque às vezes unir, ô Flávio, rapidinho, eu e você aqui, às vezes eu penso em amarelo, você pensa em azul. Tá bom, Poços de Caldas com Andradas com Caldas, já é outro problema, porque são cidades diferentes. Poços de Caldas com Espírito Santo do Pinhal. É um estado diferente. E a gente está falando de Minas com São Paulo, que são economias diferentes. Mas todo mundo vota. O peso do voto é o mesmo. Né? Só que o candidato vai vir pedir o voto aqui para a gente, vai pedir o voto para lá. Mas o dinheiro que vai para lá é mais do que para cá. Como é que a gente coloca a gastronomia nessa mesa, seja por política ou seja por iniciativa privada? A gente chama lá 5, 10 donos de restaurantes e falar, vamos nós aqui pegar, arregaçar a manga e fazer? Sempre tem um problema, às vezes um perigo em politizar alguma coisa, né? A Alameda, por exemplo, é um belo exemplo de um projeto incrível que acabou sendo politizado, né? Quem não concordava com a administração da época, né? Começou a criticar, e muita gente não vai na Alameda hoje, até hoje, né, por esse preconceito, por questões políticas, porque ainda tem talvez um falso saudosismo dos carrinhos de lanche que eram na época, né, que estavam abandonados, estavam largados, estavam sujos, não tinha fiscalização, cada mês mudava de dono, assim. E a Alameda é um projeto incrível e muita gente não vai até hoje. Olha. Porque ficou politizado. Eu tenho muito medo de politizar as coisas assim, mas isso precisa ser discutido, né? É um assunto, a gente acabou de falar, de quanto o segmento é importante na economia da cidade, né? Então, eu me coloco aí à disposição nisso, porque assim, eu não tenho restaurante, eu não tenho loja, a gente tem um podcast, a gente está falando aqui de Poços de Caldas, e que é uma coisa boa para todo mundo, né? Sim. Não estou falando que eu vou abrir um restaurante aqui ou ali, mas eu tenho dúvidas que a gente consegue juntar. Tem muitas cabeças boas, muitas mentes boas querendo fazer as coisas acontecer, e às vezes falta um pouquinho isso. A gente pegar um fio condutor aí para trazer essa galera e assim, vamos embora, porque daí a gente fala de eventos, aí a gente fala enfim, de N coisas relacionadas ao setor que vai favorecer muito. Você pode contar isso comigo, tá? Você tem meu compromisso aí. E eu quero lembrar também do papel dos pequenos produtores, que são fornecedores locais. Não apenas aquilo que a gente compra das importadoras, que são materiais incríveis, mas principalmente daqueles familiares. Eu lembro, por exemplo, da minha família de Caldas, cara. Meu pai fazia folha de figo, né, na bocaina. Né? Então, olhar como é que era. E tem muita gente que vive ainda. E hoje temos até uma feira de orgânicos e biodinâmicos que está nascendo isso aí. Qual que é o papel desses produtores hoje nos restaurantes de Poços de Caldas? Também eu acho que é uma coisa muito nova, apesar eu tento valorizar a minha região ali da Vila Cruz, da Champanhar, né? Então eu compro queijo ali perto, eu pego na quitanda. Tem o açougue da frente que produz, né, vários embutidos, e tem o próprio gado é dele, o porco é dele, né? Então aquilo ali, a feirinha ali a feira da Vila Cruz, a feira de orgânicos, que é lá também, a gente valorizar o produtor de azeite, valorizar o produtor de vinho, valorizar o produtor de queijo, mas tem um porém aí. Ele também tem que querer vender,
né? Ele também tem que querer entregar para o restaurante, porque muita gente não quer. Às vezes tem um cara lá que ele produz, e o que ele produz ele vende para o supermercado, é mais interessante para ele vender para o supermercado, para ele vender para o consumidor direto, e ele não quer vender para o restaurante. Então, às vezes, a gente é cobrado, por que você não compra tal coisa ali? Porque ele não quer me vender. Né? Então, tem todo esse romantismo de comprar do produtor local, dos pequenos produtores, mas tem que entender se ele quer vender para a gente também. Né? Mas o ingrediente ele é a alma do negócio. Pelo menos para mim, assim, ele é levado muito a sério, ele é a alma do negócio. Né? Ele é um fator importantíssimo. Eu preciso do ingrediente de qualidade. Sendo ele de pequeno produtor, da região ou não. Isso mostra assim, né, a beleza das rosas, mas também tem que ter cuidado com os espinhos. Sim. É super natural porque um produtor rural ele também tem as suas dificuldades, né? As suas dificuldades orçamentárias. Quando ele vê lá que um caminhão chega lá e leva lá, ele não tem que fazer nada, ele só tem que ficar lá, respirar que o cara vai vir de caminhão e levar tudo embora, para ele é muito mais fácil, muito mais cômodo. Daí a importância da necessidade de formar, de valorizar uma ABRE ou de formar uma nova associação ou uma união de empresários nesse movimento. Para quê? Para discutir isso daí, para fomentar, porque às vezes o que falta para esse produtor rural também é informação. Sim. Assim como lá no YouTube, quando você vai falar assim, olha gente, o guanciale e tal, às vezes esse produtor rural, ele faz um negócio tão bacana, mas ele é muito bom nisso. Eu brinco isso sempre, eu falo isso sempre. O cara é um excelente cozinheiro, aí ele vira para mim e fala assim, eu vou montar meu restaurante. Eu falo, parou. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, você sabe administrar uma empresa? Porque se o cara... Não, eu sei cozinhar. Não, acabou. Para aí. Sim ou não? Responde essa minha pergunta. Não, então não vai montar restaurante. Vai ficar como cozinheiro, porque o cara vai quebrar. Ele não vai saber administrar. E às vezes um produtor, ele sabe fazer o alface, ele sabe fazer lá, mas ele não sabe vender, ele não sabe como administrar, como distribuir isso daí. E daí a importância da gente fortalecer, e aí isso é um ponto de interrogação para a gente colocar nas nossas próximas conversas. Eu já quero te convidar, porque não vai dar tempo e a gente tem muita pauta para a gente conversar aqui ainda. Isso mostra a necessidade da gente se unir realmente, tá? E eu quero também chamar uma atenção para os investidores, porque tem muitas empresas trazendo capital para cá. A Vinícola Mana, por exemplo, são 50 sócios, muitos são investidores estrangeiros. E aí outras vinícolas, Águas da Prata está recebendo investimento, Caconde, Botelhos já tem, Caldas, assim, toda a nossa região está sendo fomentada. Isso a gente tem que fazer um busto do Murilo Albuquerque, que é a poda inverta, e que a Li Cereja comentou, por exemplo, o cuidado que você tem que ter, porque é um dormex que você dá lá na uva para ela dormir, para ela acordar no outono, florescer e colher no inverno, que são os vinhos do inverno. E aí a gente tem que dar espaço para todo mundo conversar, para a gente entender isso daí, mas é o grande desafio que não acontece só com a uva, acontece com vários outros ingredientes no mundo inteiro, não apenas aqui, mas no mundo inteiro. De que forma que os investimentos que vão acontecer em Poços de Caldas, sejam eles em turismo, como aconteceu aí as concessões, ou na criação de hotéis, ou até mesmo nessa mobilização para fazer eventos culturais, podem impactar a economia em Poços de Caldas a longo prazo. Vamos pensar assim, Poços de Caldas quer se transformar numa cidade de 300, 500 mil habitantes, ou ela quer ficar como 170 mil habitantes, pacata, quietinha, e, gente, vocês ficam aqui, vocês ficam aí, a gente fica aqui. Poços hoje tá no olho do... As atenções estão voltadas para cá, né? Com essa... A terras raras, né, vai trazer muito investimento. E eu acho que a gente nem tem a dimensão, a gente não tem noção da dimensão, da proporção que isso vai tomar. Né? Então, contando que o turismo sempre seja uma das prioridades, porque o turismo ele é mais importante que tudo. Né? As grandes cidades do mundo, elas não são cidades industriais, elas são cidades turísticas, né? Paris, Roma, próprio Nova York, por mais que tenham centros financeiros, todos, o turismo ele está impregnado, ele movimenta muito dinheiro. A hora que alguém, né, a própria população entender que o turismo ele é mais importante que qualquer zona industrial, eu acho que a gente já vai dar um grande passo. Já vai dar um grande passo. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero trazer agora, as perguntas finais, um momento mais Flávio agora. Você abriu lá uma brecha na sua agenda para estar aqui com a gente. Você administra, são 7 negócios diferentes.
funcionários diferentes, equipes diferentes, tem que lidar com família, tem que equilibrar essa pressão da gestão de múltiplos negócios com a vida pessoal. Como é que você equilibra isso? Às vezes a gente dá uma surtada. Mas primeiro eu tenho o privilégio de ter uma mulher incrível por trás, né? Que é a Gabi, um abraço fantástica. Pra Gabi. Me apoia em tudo, me dá um suporte tremendo, cuida muito bem da nossa filha, né? Tem uma filha vai fazer 2 anos agora, que dá um muito trabalho também. Eu tenho uma equipe muito legal, né? Eu tenho o suporte de uma equipe, né, com ótimos gerentes, né? Eu tenho vários braços direitos, né? Eu tenho minha família também que me apoia muito, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe. Eu tenho um staff muito bom, assim, né? Eu tenho toda uma equipe trabalhando para que eu consiga passar por isso sem ficar louco, né? Sem ficar maluco. É bacana porque quando você me falou, a Gabi comentou do nome da sua filha, né? Ela. E isso me traz um pouco a minha lembrança, inclusive da logo da Eno Experiências, que é um selo grego, mas isso também tem a ver com a Austrália, com os nomes, que é um nome muito conhecido fora do Brasil, mas as pessoas não conhecem muito aqui, né? E eu não tenho dúvidas que ela já está sendo trilhada aí nessa jornada e que todo esse legado que vocês estão construindo, ela vai estar firme e forte, porque um dia eu vi ela rodando assim no restaurante para lá e para cá. Foi muito legal. E para a gente finalizar, qual que é a sua visão de futuro para Poços de Caldas em termos de economia, em termos de desenvolvimento na área de vinho, gastronomia, turismo, beneficiando os moradores de Poços de Caldas? Eu acho que Poços está no caminho certo, né? A gente está... cada vez tem mais restaurantes legais, mais cozinhas criativas aparecendo, a nossa rede hoteleira está em melhoria, a cidade está em melhoria, né? Com a parte estrutural. A gente precisa de um plano aí viário com urgência, né? Para a gente conseguir transitar melhor. Mas é uma cidade muito bonita, é uma cidade segura, né? Por mais que aconteça algumas coisinhas, é uma cidade que você anda com segurança, que você respira, não tem poluição, tem, enfim, né? Um monte de vinícola aparecendo, azeite bom, terraçaras acontecendo. Então, né, eu sou, além de apaixonado, eu sou muito otimista, né, com tudo que está acontecendo, e eu acho que o futuro de Poços está garantido. Assim, Tá aí, pessoal. A economia é feita de pessoas como o Flávio, que ousam sonhar e principalmente realizar. Ele nos mostrou aqui que acreditar e principalmente investir é o caminho para transformar a cidade. E você aí, o que acredita que pode transformar a economia da sua cidade? Escreve aqui pra gente a tua opinião e vamos divulgar, porque isso vai ser revolucionário. E lembre-se, prosperidade é fruto de trabalho, união e visão. Presta atenção, hein? Tá bom? Amigos, e falando de um futuro melhor, eu quero falar para vocês da Revive Seguros, que oferece soluções completas para proteger você, a sua família e o seu patrimônio. Revive Seguros, segurança e confiança para você viver suas experiências sem preocupações. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados, que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. Flávio, chegamos ao final do nosso episódio. Foi uma honra ouvir a sua trajetória. Eu não tenho dúvidas que você vai ter que voltar, porque aqui tem muitas outras histórias nos bastidores e que, então, o que a gente falou aqui, não tenho dúvida que dá para a gente contar muita história. As suas visões, a sua paixão pela gastronomia, pelo vinho, por Poços de Caldas. Esse espaço agora é todo seu para deixar a sua mensagem para os nossos confrades, para nossas confreiras, os xenófilos, os profissionais que acompanham a gente e dizer como que eles podem te encontrar, suas redes sociais, acompanhar suas atividades atuais e também
seus planos futuros. Fábio, primeiramente, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Foi divertidíssimo. É sempre um bom papo, né? Sempre boas histórias. Hoje nós temos o Wine Dinner, né? Então já tem que correr para preparar tudo. Sim. Né? Para quem está em casa, que quiser conhecer nossas casas, sempre vai ser um prazer receber vocês. Né? O Polenta, o Armazém da Vila, o Oixi. Quiser pedir uma pizza em casa, um hambúrguer em casa, ir lá na Alameda. Aos domingos a gente está tendo uma recreação com recreadoras pintando o rosto de criança, né? Cheio de brincadeira. A praça está muito legal, a cidade está muito bacana. O nosso turismo, né? Todo esse movimento enogastronômico que está acontecendo, sempre, né? com o dedo do Fábio, fortalecendo cada vez mais isso. Posso estar no caminho certo, né? A gente está... É muito bom participar e vivenciar isso tudo, né? Para quem respira isso, é muito gratificante. Obrigado, mais uma vez. @Flávio Molinari. Gastronomia. Busca lá, pessoal, porque, olha, essa foi uma conversa muito inspiradora. Um verdadeiro protagonista da gastronomia e da hospitalidade de Poços de Caldas. E se você gostou desse episódio, siga as nossas redes sociais, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam o que há de melhor na nossa cidade. E lembre-se, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio.